Olá pessoal, tudo bom com vocês? A graça e a paz sejam convosco. Vamos continuar com o nosso estudo sobre o Apocalipse. Apocalipse explicado. Já estamos no versículo 9, já abordamos todos os outros versículos anteriores e hoje vamos então fazer um pouquinho diferente, porque todos os outros versículos que você está lendo aqui, eu estava fazendo uma exegese grega completa, lendo palavra por palavra. E acho que de agora em diante eu vou só focar em palavras essenciais para a gente ganhar tempo, né? Então, por exemplo, eu vou estar aqui falando um monte de coisa, né? Apocalipse e surristu enendo kenatu theos dixitis dulis atu. Ou seja, a maioria das pessoas não vai entender e vão entender muito melhor se eu então fazer uma explicação mais objetiva, em palavras mais objetivas, ok? Então, por exemplo, aqui, ego Ioannis. Eu não vou mais falar isso, né? Porque significa eu, João, né? Então, eu vou fazer os vídeos de agora em diante de uma forma mais objetiva, porque são muitos capítulos, o Apocalipse, e para você entender melhor, eu acho que vai ser melhor a gente falar o português, né? Mas sempre que tiver uma ênfase importante do grego eu vou explicar, ok? Não se preocupe com isso. Então vamos lá. Estou aqui com a minha Bíblia também, original, né? Grego-português, como foi escrita na aliança. E vamos lá então ler no português para você ser edificado. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, no Messias, né? Que você conhece como Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos. Achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra do Criador e do testemunho do Messias. Nós vamos ler o verso 10 também. Ele diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor, eu vi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Aí o verso 11 diz: dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Só até aqui. Eu vou fazer uma breve introdução de oração apenas para você ouvir e que o entendimento seja aberto em você. Pai, pedimos com toda humildade que a sua graça e misericórdia seja derramada agora em nossos corações e mentes, para que sejam abertos e levados ao entendimento da tua palavra, para que haja edificação na tua igreja. O apóstolo Yohanan, aqui no original, foi colocado aqui como João, né? Que inclusive até no grego está diferente, porque no grego vai estar em grego, ou seja, Ioannes, como você viu antes. Só que Ioannes é grego. O correto aqui seria em hebraico, Yohanan. Tá ok? A respeito dos nomes, como eu falei antes aqui, Jesus, que eu falei que era o Messias, já abordamos nos vídeos anteriores. Vou pedir para você sempre que você assista, se você ainda não sabe, né, essa questão dos nomes originais, assista a minha playlist completa que está aqui, esse primeiro vídeo aqui, Apocalipse 1:1 e a Trindade, estudo completo. Aqui eu já abordo os nomes originais, tá bom? Está aqui no meu canal Rômulo Ribeiro no YouTube, é só você entrar, Rômulo Ribeiro no YouTube, e você então vai encontrar a playlist, você ali clicando em playlists, você vai encontrar a playlist do Apocalipse. Então nós já abordamos aqui todos esses vídeos, esses versículos que estão aqui. Então, se você quiser saber os nomes originais do Messias e do Pai, está nesse vídeo, tá bom? Voltando para o versículo. Só para esclarecer mesmo essa questão dos nomes, tá? Deus, que não é nome, é termo para qualquer divindade. Já abordamos lá no original Theos, aqui no grego está Theos, Teu aqui, né? Theos é uma derivação, ok? Então eu não vou entrar nesse aspecto, né, nesse ponto, nesse vídeo, tá bom? Nós vamos avançando. Então vamos lá. Então João, para você entender, irmão vosso e companheiro na tribulação. Veja, João, ele era o último apóstolo vivo até então.
Isso aqui foi mais ou menos em 95, no ano 95, tá? Depois do Messias. Ele era o último apóstolo vivo. Verdadeiro apóstolo, tá bom? E olha como é que ele se dirige quando está escrevendo o Apocalipse, o livro do Apocalipse. Irmão vosso. E hoje nós temos aí algumas seitas de alguns fariseus, infelizmente, dizendo assim: não me chame de irmão, me chame de mestre. Rabi, Rabé, Robé, sabe-se lá mais o que estão inventando aí. É triste, mas está existindo isso. Nem o apóstolo João, meu irmão, ousou ser tão soberbo como certas pessoas de hoje, que estão por aí infiltradas no meio. Irmão vosso, olha a humildade. Humildade, cuidado, soberba é uma característica muito peculiar de uma pessoa que talvez esteja um pouco longe do Evangelho. Tá? Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação. João está escrevendo agora para as 7 igrejas que ficavam na região lá da Ásia Menor, que eu já fiz isso sobre. Nós já vamos abordar aqui o gráfico depois, tá bom? Ele diz que é companheiro na tribulação. A marca do salvo é passar por tribulação, é ser perseguido. Não tem como fugir disso. O Messias falou: se me odiaram a mim, odiarão a vós também. Se me perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Não é o servo maior que seu senhor. O senhor é o Messias, é maior. O servo é menor, é você. Se perseguiram a ele, vão perseguir você também. Então, o apóstolo João já começa dizendo: olha, sou irmão de vocês e companheiro na tribulação. Sei que vocês estão aí passando por tribulação, eu também. Em que? No reino e na perseverança. Tudo, meu irmão, que você fizer, você vai ter que perseverar. Se você não perseverar, significa que você está desistindo das coisas, que você não está fazendo direito. E essa perseverança aqui é a perseverança na fé. É a perseverança no caminho do reino. Por isso que ele fala aqui no reino. Que é o que? Viver o evangelho. Prática de vida. Obedecendo os mandamentos diariamente. Isso é você perseverar. E tanto é que ele dá mais ênfase e depois fala o quê? No Messias. Perseverar no Messias. Ou seja, no evangelho. Na palavra. No verbo. Olha que coisa interessante. É uma luta. É uma perseverança. Se não fosse luta, não precisaria perseverar. Então, não ache estranho que você está lutando. É assim mesmo, é uma batalha. É uma guerra, inclusive. Ele diz: achei-me na ilha de Patmos, né, chamada Patmos, por causa do quê? Por causa da palavra do Criador e do testemunho do Messias. Então, olha só. O que é a ilha de Patmos? Aqui embaixo você vai ler Patmos, ilha pequena e rochosa do mar Egeu, ao sudoeste de Éfeso, aonde os romanos deportavam alguns de seus detentos políticos. Era como se fosse uma prisão. Tinha muito trabalho, enfim, né? Terrível lá, tipo assim, de prisão mesmo, né? Usavam as pessoas lá e tal, né? Para fazer serviços, eu vou dizer assim, né? Pesadíssimos contra a vontade das pessoas, né? Para você compreender melhor, uma palavrinha melhor. Tem palavras que não se pode usar mais no Brasil, é lamentável. Estamos vivendo tempos de censura terrível. Bom, então uma ilha para presos políticos e outros, enfim, bandidos e tal. João foi levado para lá, tá? Essa palavra que achei-me na ilha de Patmos, no original em grego não é assim, já vou mostrar como é que tá. Por que que ele estava lá? Porque ele era bandido? Porque ele era um criminoso? Porque ele era um, sei lá, um político? Não, por causa, está aqui a razão, por causa da palavra do Criador. Por
causa do evangelho, meu irmão. E do testemunho do Messias. Naquela época, você pregar o evangelho, você dizer que você acreditava apenas no Criador dos céus e da terra e no Messias, era crime. Foi estabelecido pelo imperador da época crime. Vai ser crime isso aí. Então ele foi levado lá preso, olha só. Preso. Interessante, né? Então, aquela época era bem diferente de hoje, tá, pessoal? Aquela época foi pesada. Foi pesada. Mas, ao longo dessas interpretações do livro do Apocalipse que a gente vai abordar, você vai ver que estamos próximos de chegar até pior do que isso aqui. Porque haverá tribulação, como nunca houve antes. Desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Então, vamos agora ler isso tudo aqui no grego, na interlinear que eu tenho aqui. Ok? Vamos ver aqui. Então, o verso 9 aqui. Ó. Verso 9. Vou enquadrar aqui mais certinho. Bababá. Beleza, lá em cima, né? Então, como eu disse antes ali, Ego Ioannes, ho Adelphos, ou seja, eu, João, o irmão, Adelphos, irmão, né? Vosso, e coparticipante, ó, companheiro ali, comparticipante na aflição. Veja ali, é aflição, não é tribulação, é aflição no original grego. E no reino e na perseverança no Messias, estive na ilha chamada Patmos. E essa palavra aqui, estive, lá no português está achei-me. Você se lembra ali? Ó? É só você ler ali, está achei-me e aqui está estive. Ó. Tá bom? Estive, ou seja, é diferente de achar-se. E estive é realmente você estar. Então veja o que está escrito ali. Ó. Estive, deixa eu só enquadrar melhor. Aqui é egenomen, tá bom? A mesma palavra egenomen está aqui, eu marquei de propósito, já vou explicar por quê. Então, na ilha de Patmos, né, ou seja, Patmo, por causa, ou seja, a razão da palavra, né, ton logon to theu, palavra do Criador, e do testemunho do Messias, né, martirian, ou seja, testemunho, ele foi martirizado, né. Agora a gente vai para o verso 10. Então, veja só, é a mesma palavra do verso 10 ali que começa... Estive também, aqui no português traz achei-me, mas não é achei-me. É estive, ou seja, nós lemos antes aqui, egenomen. E essa palavra egenomen, ela significa realmente estar. Então, quando ele fala que achei-me em espírito no dia do Senhor, ó, estive, egenomen, significa realmente estar. Ele foi levado para lá, em espírito. E para lá onde? No dia do Senhor. O que é dia do Senhor? Dia do Senhor aqui, essa expressão, é o momento em que começam todas as profecias do Apocalipse. Né? Ou seja, ele viu tudo o que vai acontecer no futuro e coisas que já estão acontecendo. Então veja, esse dia do Senhor aqui não é o dia apenas do julgamento final, são todos os dias da tribulação, da grande tribulação final, ok? Em espírito. Em espírito. Por quê? Porque o corpo dele ficou na ilha de Patmos. Por isso que ele fala, estive em espírito. Aqui ó, no grego eu vou colocar para você. Egenomen en pneumati. Ou seja, estive em espírito. Tá bom? Ou seja, foi uma grande visão em espírito, uma visão real, uma revelação real. E por isso que o nome desse livro se chama Apocalipse. Ou seja, Apocalipsis. Revelação, tá, no grego, tá bom? Então vamos voltar para o verso 10. Então ele esteve em espírito, né? Estive em espírito no dia do Senhor. Eu vi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então veja, a primeira coisa que ele vê não é nenhuma visão. Ele ouve.
é um sinal para todos vocês também, primeiro, ouvirem as coisas, analisarem as coisas, para depois você ter uma visão dessas coisas. Então, a primeira coisa que aconteceu com ele nesse dia do Senhor em espírito, onde ele esteve, né, foi que ele ouviu por detrás dele grande voz, como de trombeta. Aí você imagina uma trombeta soando atrás de você. Você já viu aquelas pegadinhas? Eu sei que é uma comparação esdrúxula aqui, mas é só para você entender. Aquelas pegadinhas que alguém sopra uma cornetinha com spray ou toca uma trombeta do lado do seu ouvido ou atrás de você, você dá um pulo, um susto, cai no chão, a pessoa... É muito maior que isso. É incomparável. Eu não estou comparando a voz do Messias com essa pegadinha. Estou dando uma ilustração para você ver o mínimo da faísca, da fagulha, da porcentagem do poder que é a voz dele. Então a linguagem que João usa aqui é como de trombeta. Por quê? Porque é forte. Tem um impacto grande. Pode ser grave, pode ser aguda. É algo forte, uma grande voz, como de trombeta. Aqui no original, nós encontramos, vamos ver aqui, no verso 10, né? Estive em espírito no dia do Senhor, ouvi atrás de mim grande voz como de trombeta. Trombeta ali é salpigos. Salpigos, melhor dizendo. Salpigos. O acento está no primeiro alfa. Que essa mesma palavra ela é designada lá para 7 trombetas, salpig, né, no grego. Bom, então, dizendo, essa voz estava dizendo uma coisa. Agora o verso 11. O que vês, escreve em livro. Vai começar a revelação e essa voz estava dizendo para João. Você vai ver coisas, João. E o que você vai ver, você vai escrever num livro e vai mandar às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas, como eu já expliquei no meu vídeo sobre isso, que está no YouTube, está nessas minhas playlists, aqui, nesses vídeos aqui, tá? Você vai entender lá que não são denominações, eu já expliquei isso, tá? Eram congregações de salvos que ficavam nessa localidade aí, ok? Ficava nessa localidade aí, que hoje é a atual Turquia. Então você imagina essa região aqui que hoje é a atual Turquia. E essas quase que eu falei essas denominações. Essas igrejas, ou seja, eclesias, chamados para fora do sistema religioso daquela época, eram os locais onde os crentes genuínos eram nada mais, nada menos que crentes genuínos, regenerados, convertidos, se reuniam, estavam. Então, em Laodiceia, em Filadélfia, em Sardes, Tiatira, Pérgamo, Esmirna e Éfeso. Inclusive, isso aqui faz um formato de uma estrada, era na mesma estrada que ficavam. Compreendeu? Então, eu já expliquei muito sobre isso em vídeos passados. Não vou explicar muito aqui de novo sobre isso, porque já foi explicado. Você vai ver nos vídeos anteriores da mesma playlist. Fato é que eles se reuniam lá para, enfim, orar, meditar nas escrituras. Os crentes dessas regiões, veja, são regiões. Então, você tem que tirar da cabeça que igreja é um templo de pedra. Não é. Igrejas são todos os salvos no mundo inteiro. E aqui é onde os salvos estão localizados. Isso traduz-se por igrejas, no plural. Porque a igreja do Messias é uma só, Colossenses 1:24. O corpo do Cordeiro é a igreja. Então, quando a Bíblia sempre vai falar de igrejas, entenda, não são de jeito nenhum templos denominacionais de pedra, são os locais onde estão os crentes.
não necessariamente ligado a CNPJ, a templo de pedra, a denominação, blá, blá. Compreendeu? Porque as pessoas até hoje confundem isso. Então, João está recebendo esta revelação e recebeu a ordem para escrever tudo o que iria vir num livro. Vamos ver aqui como é que está o verso 11 no original. Então, verso 11 dizendo, né, o que vês. Interessante que a palavra vês ali, ó, né, ver, né, ou vês, vou aumentar aqui, blepis. Olha que coisa, né? E ao contrário que a palavra olho, aqui a gente viu nos vídeos passados, é oftalmos. Olha que diferença, né? Daí que vem a oftalmologia e tal. Agora blepis é bem diferente, né? Então, blepis escreve, né? Ali, biblion, é rolo. Olha só, biblion, de onde é que vem a palavra bíblia? Rolo, biblion. Tá? Ali escreve, é grapson. E envia, né? As 7, ou seja, heptá, igrejas. Como eu expliquei antes, eclesias. Tá bom? Igreja ali está marcadinho ali, eclesias ali, tá? E esse eclesias é chamados para fora. Eclesias, duas palavras. Então depois vem Éfeso, né? Esmirna, aí não tem mistério, tá? Esmirna, Pérgamo, o nome das regiões, e é isso. Filadélfia ali embaixo, né? Vem de filos, né? Que é o amor ao próximo, tal, amor fraternal também, e amor de irmandade. Não tem muito mistério quanto a isso. Então, para você entender de uma forma mais simples, agora eu vou só ler aqui embaixo. Vou até aumentar um pouquinho aqui para facilitar. Aqui embaixo, vamos ver se eu consigo aumentar um pouco mais essa letra. Deixa eu ver. Aí deu para aumentar um pouquinho, ficou mais forte. Ó. Aqui para você, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco mais. Aí, ó, acho que, né? Aí tá bom. Para você entender aqui do 1 ao 9, né? Só para você agora ter uma prévia até o final que nós vamos abordar nos próximos vídeos. Então, nesta primeira sessão do livro se apresenta o Messias, né? Como Senhor e Juiz da Igreja. O Messias se dirige à Igreja, representada pelas 7 congregações da Ásia Menor, para pô-la em guarda contra os perigos que a ameaçam de dentro e de fora, e para animá-la a permanecer fiel apesar das dificuldades. Nas 7 mensagens, do 2.1 até o 3.22, vamos abordar nos próximos vídeos, descreve-se a situação das igrejas, apresentando os seus aspectos positivos e suas deficiências. Com esta visão realista da igreja, contrasta a visão ideal do povo do Criador, né? Com que termina o livro, 21.2 e 22.5. Pátimos já lemos, aqui o testemunho, ou seja, o 1.2 já abordamos sobre isso no vídeo passado. O 1.10, o versículo 10, estando, né, no Espírito, ou seja, já expliquei sobre isso. No dia do Senhor, essa expressão se usa aqui por primeira e única vez e tal, para designar. Só que aqui não concordo com esse comentário desse aplicativo. O 1.10 ainda, nos versículos 11 e 18, a voz se identifica como a do Messias glorificado. Nós vamos abordar no próximo vídeo. E o 11, enfim, já foi abordado sobre isso aí. As 7 igrejas, também já expliquei quando eu expliquei o versículo 4. Né? Aí no verso 12 é candelabros e tal, são os próximos vídeos que nós vamos abordar aqui, ok? Ó, beleza? Que aí é a descrição de agora como o Messias está. Ok? Glorificado. Bom, pessoal, vou convidar você, se você gostou, a deixar o like nesse vídeo, compartilhar, deixa o joinha, isso ajuda muito no engajamento. Compartilhe para mais pessoas, convide pessoas a se inscrever no canal. E é isso, lives na Twitch, Instagram, Face, Telegram, Rômulo Ribeiro, vá para lá também. É isso, grande abraço, fiquem na paz, até a próxima.